Bom dia, meus amores do nono ano, tudo bem? Então tá bom. Olha só, nós vamos estudar razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Bom, nós vimos então... ó, a gente já sabe que o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa, os outros dois são os catetos. Se nós tivermos um ângulo em especial para a gente observar, por exemplo, o alfa, o cateto vai receber um nome especial também, ó. Se esse aqui é o alfa, o lado oposto ao alfa, ao ângulo alfa, é o cateto oposto. E o lado que tem uma parede em comum com o ângulo aqui, ó, é o cateto adjacente a esse ângulo. Se o ângulo for o beta, né, a hipotenusa continua sendo a mesma, o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, se aqui é o beta, o lado oposto é o cateto oposto, né, a beta. E aqui, quando ele tem uma parede em comum aqui, ó, junto com o ângulo lado, junto com o ângulo, é o cateto adjacente. Então, nós estudamos as razões, né? Então, ó, para a razão entre cateto oposto e hipotenusa, damos o nome de seno. Então, ficaria o seno de alfa e o seno de beta, que é cateto oposto a alfa e sobre a hipotenusa e cateto oposto a beta sobre a hipotenusa. Para a razão entre cateto adjacente e hipotenusa, damos o nome de cosseno. Então, ó, cosseno de alfa, cateto adjacente do ângulo alfa sobre hipotenusa. E cosseno de beta vai ser o cateto adjacente a beta sobre a hipotenusa. E a tangente, né, vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente do ângulo alfa e cateto oposto sobre cateto adjacente do beta, certo? Então, nesse caso, nós vamos observar qual ângulo que está sendo destacado e em relação a ele que nós vamos fazer as relações, tá? As razões trigonométricas. Bom, olha o primeiro probleminha, ó. Descobrir a medida dos ângulos, sendo desconhecidos os lados. Nós temos aqui, ó, um triângulo retângulo. Aqui, ó, se é 90 graus, aqui vai ser a hipotenusa, né? Os outros dois lados serão catetos. Nesse caso aqui, ó, nós vamos descobrir quem é a hipotenusa que a gente não sabe ainda. Quando a gente tem dois lados e falta um terceiro e é um triângulo retângulo, nós vamos usar o teorema de Pitágoras. Qual que é? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Hipotenusa é esse lado CB que a gente não sabe. Como ele é oposto ao vértice A, nós vamos chamar de Azinho. Então, vai ficar A ao quadrado é igual, que é a hipotenusa igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, fica A ao quadrado, um dos catetos é 4, o outro é 3. Então, 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25, esse 2 que é potência passou em forma de raiz. Raiz quadrada de 25 é 5, certo? Então, descobrimos aqui a medida que estava faltando, a hipotenusa, que é 5. Bom, então agora nós podemos encontrar o seno, cosseno e a tangente. Quem é aqui? Relativo ao vértice B, ó, relativo ao vértice B. Então, nós vamos ter quem é o seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vai ficar cateto oposto é 4 sobre a hipotenusa, que é 5. Então, vai ficar 4 sobre 5, 4 dividido por 5, 0,8. Em relação aqui, ó, nós tiramos aqui em relação ao ângulo B, ó. A hipotenusa é o 5, o cateto oposto ao B é o 4 e o cateto adjacente é o 3. Então, para achar o cosseno, é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Em relação a B, quem é o cateto adjacente? É o 3. Quem é a hipotenusa? É o 5. 3 dividido por 5, 0,6. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, quem é o cateto oposto? 4. O adjacente, 3. 4 dividido por 3 vai dar 1,3333. Como é uma dízima periódica, a gente considera o período 3, certo? Agora, nós vamos fazer a mesma coisa, só que com o vértice C, com o ângulo C, né? Vértice em C, ângulo C, ó. Então, quando fala em razão, ele deu aqui lembrou a gente que razão, se é centímetro por centímetro, a gente cancela o centímetro, porque é uma divisão, vai ficar 4/5, tá? Considerando agora o ângulo C, olha só, vamos observar quem são os cateto oposto, a hipotenusa, ó. Olhando para o ângulo C agora, hipotenusa continua sendo 5, lado oposto ao ângulo de 90 graus, ok? Cateto oposto a C vai ser quem? O 3, quem está do outro lado. E o cateto adjacente é que tem aqui, o lado é comum com o ângulo aqui, então é o 4, certo? Então, agora a gente vai resolver
lá em relação ao ângulo C. Olha só. O seno de C é cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é o 3 e a hipotenusa é 5. Então, 3 dividido por 5, 0,6. O cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é 4 e a hipotenusa é 5. 4 dividido por 5, 0,8. A tangente relativa ao ângulo C, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é 3, cateto adjacente é 4, 3 dividido por 4, 0,75. Como sabemos, os ângulos C e B, eles são complementares, certo? Por quê? Como que nós vamos descobrir quem é o ângulo aqui, né? Porque, ó, em B, vamos voltar aqui, nós descobrimos o seno, cosseno e o tangente, e a tangente. Só que quem é esse ângulo B? Como que é? Vocês podem tanto medir com o transferidor e obter 53 graus, como a gente pode olhar aqui, ó. Seno de qual ângulo que dá 0,8? Aí nós vamos lá na tabela. Vamos lá na tabela, vamos ver onde está a tabela. Ó, considerando uma casa, ó, 0,8 a 0,79. Como aqui é 9, se eu somar uma, como passou de 5, eu somo 1 no número anterior. Então, 7 mais 1 fica 8, 0,8 aqui, arredondando, que vai dar o ângulo de 53 graus, certo? Então, aqui o ângulo B é 53. Ó, nós temos o cateto oposto e o adjacente. Então, nós podemos usar a tangente de 35, que é cateto oposto, sobre cateto adjacente. E para achar o y, né, a gente pode fazer como? Cateto oposto sobre a hipotenusa, né, que é o seno, certo? Então, nós vamos usar essas duas razões trigonométricas aí, ó. Tangente de 35 é cateto oposto sobre cateto adjacente. Olhem lá, aqui no caso foi dado, né, que a tangente de 35 é esse valor. Se não tivesse sido dado, vocês poderiam olhar na tabela. Então, substituímos aqui, tangente de 35 graus. Cateto oposto é 2, nós já observamos lá. E o cateto adjacente multiplica cruzado, vai ficar 0,7002 vezes x, né, passa ele dividindo, então vai ficar 2 dividido por isso, vai dar aproximadamente 2,9. E o seno, para encontrar o y, seno de 35, é esse valor, cateto oposto é 2, hipotenusa é y. Multiplica cruzado, depois passa ele dividindo, vai dar aproximadamente 3,5. Certo? Tudo bem, pessoal? Vamos brincar com os nomes das razões? Então, a gente sabe que aqui, se é 90 graus, o lado oposto é a hipotenusa. Nós vamos usar o ρ. Em relação ao alfa aqui, esse lado é o cateto oposto e esse é o adjacente. Então, em relação a alfa, como nós vamos fazer, ó, para a gente não esquecer? Seno de alfa vai ser corri. Então, nós vamos escrever assim, só vamos relatar primeiro. O cosseno de alfa vai ser KI. E tangente, coca. Então, nós vamos fazer uma historinha assim, ó. Sem sono eu corri, com sono eu caí. Então, tomei coca, tá bom? Sem sono eu corri. Sem sono eu corri. Com sono eu caí. Com sono eu caí. Então, tomei coca. Pra gente não esquecer, certo? Tudo bem? Aí tem, pensando no assunto, um pouco sobre o significado dos nomes seno, cosseno e tangente. Vocês leem aí, tá bom? Com mais calma e nós vamos lá. Demonstre seus conhecimentos, ó. Ontem nós fizemos esse daqui, então, ó, nós temos aqui. Utilize as razões trigonométricas que acabou de aprender para determinar o valor de x nos triângulos retângulos a seguir e expresse o valor da tabela de todos os ângulos inteiros com uma casa decimal.
Então, olha só, nós temos esse primeiro exercício. Então, vamos analisar. Vamos tirar as informações dele, ó. Aqui, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa, então nós não temos a hipotenusa, porque ela não foi dada e não está sendo pedida, tá? Aí, nós temos o ângulo, qual é o ângulo dado? 25 graus. E em relação a esse ângulo, nós temos o cateto oposto, que é x, e o cateto adjacente, que é o 14. Então, ó, se eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, então tomei coca. Então, vai ser a tangente de alfa, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas o alfa é quem? 25 graus. Então, cateto oposto sobre adjacente. Tangente de 25 graus, vocês vão ver lá, nós vamos aproximar para 0,5 para uma casa decimal, certo? Então, o cateto oposto é x, cateto adjacente é 14. Vocês vão multiplicar a cruzada aqui, ó. 1 vezes x, 0,5 vezes 14 vai dar 7. Aproximado porque nós aproximamos 0,5. Então, o x é aproximadamente igual a 7, tá bom? B. Ó, vamos observar aqui, ó. Esse é o ângulo de 90 graus. O lado oposto a ele é a hipotenusa. Então, nós temos a hipotenusa que é o x. O ângulo aqui que ele destaca é o 76. E em relação ao 76, o lado oposto aqui é o cateto oposto, que é o 24, certo? Então, ó, nós temos o cateto oposto à hipotenusa. Sem sono, corri. Então, nós temos o corri, que é o seno de quem? De 76 graus. Cateto oposto é quem? 24. Hipotenusa é quem? X. Seno de 76, vocês vão olhar lá na tabela, vai dar aproximadamente 1, certo? Então, vai ficar... Aqui, o seno de 76 é 0,9703. Como ele pediu para aproximar uma casa, né? E é o 0,9, o 9 soma 1, aproxima para 1, certo? Então, aí nós multiplicamos cruzado, ó. 1 vezes x, 1 vezes 24, 24. Então, x é aproximadamente igual a 24, tá bom? No C. Ó, vamos observar aqui o que nós temos. Primeira coisa que nós vamos fazer é observar o que a imagem, nós conseguimos obter da imagem, ó. Nós temos o ângulo de 90 graus, lado oposto à hipotenusa. Então, a hipotenusa é quem? 27. Primeira coisa, a gente já tira a hipotenusa se tem, que aí a gente já sabe. Se não tem, os outros dois são catetos. Pela hipotenusa, a gente já começa observando bem. Então, ó, aí nós temos o ângulo. Qual é o ângulo? 83 graus. Em relação a esse ângulo de 83, o x é o quê? Cateto, porque o lado tá junto com o ângulo aqui, tem uma parede em comum. Então, o x é o cateto adjacente, certo? Então, agora, eu tenho, o que que eu tenho? Eu tenho cateto adjacente à hipotenusa, KI. KI é consono, então é o cosseno. Então, cosseno do ângulo é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. O ângulo nosso é 83 graus, certo? Cateto adjacente nós vimos que é o x, a hipotenusa é o 27. Substituímos aqui, então. Aí nós vamos olhar na tabela, ver quanto que é o cosseno de 83. Ó, o cosseno de 83 graus, ó, é 0,1219, certo? Como ele pede para aproximar só uma casa, ó, então aqui, como é 2, permanece o número que tá. Então, vai ficar 0,1. Por isso que é o 0,1, que é aproximadamente igual a x sobre 27. Multiplica cruzado. 1 vezes x. 0,1 vezes 27. 1 vezes 27 fica o próprio 27, como tem uma casa decimal, anda uma casa decimal aqui. Então, o x é aproximadamente igual a 2,7, tá bom? O D agora, ó. Observa que é o ângulo de 90 graus, então, lado oposto é a hipotenusa. Não temos valor para ela, certo? Nós temos o ângulo de 29 graus, ok. Em relação a ele, nós temos o cateto oposto, que é o 33, né? E o cateto adjacente, que é o x, certo? Tudo bem? Pessoal, aqui tá colocado errado, mas arrumem aí, por favor, tá?
O cateto oposto aqui, ó, é quem do 29? 33. Então, arrumem aí, por favor, aqui é 33, ó, o cateto oposto é 33. Bom, se nós temos cateto oposto e cateto adjacente, né, coca, então nós temos tangente, então cair, coca, tangente. Tangente do ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o nosso ângulo? 29. Então, tangente de 29 é igual. Quem é o nosso cateto oposto? Nós vimos que é o 33, sobre cateto adjacente, que é x. Quanto que vale tangente de 29 graus? Vamos lá na tabela olhar. Ó, tangente de 29 graus. 29 graus tá aqui, nós vamos lá na tangente. Tá esse valor aqui, ó, 0,5540. Como é 5, a gente soma 5 aqui, ó, a gente soma um no anterior. Então, vai ficar 0,6, certo? Então, ó, 0,6 aproximadamente, né, que a gente aproximou. 33 sobre x, multiplica cruzado, certo? Então, aqui a gente vai multiplicar cruzado, ó. 0,6 vezes x, 0,6x, igual, aproximadamente igual. 1 vezes 33, 33. Aí, o 0,6 vai estar multiplicando, vai passar dividindo. 33 dividido por 0,6 vai dar aproximadamente 55, certo? Tudo bem, pessoal? E, ó, analisando. Primeira coisa aqui, vamos identificar a hipotenusa. Se esse é o ângulo de 90 graus, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa, então é o x. O ângulo dado é o 58. E o 15 que foi dado aqui em relação ao 58 é o cateto adjacente. Se nós temos a hipotenusa e temos o cateto adjacente, então, KI, certo? KI. Então, cosseno, né, consono, KI. Então, olha só, o cosseno do 58 é o cateto adjacente, que é 15, sobre a hipotenusa, que é x. Vocês vão olhar lá na tabelinha. O cosseno de 58 é aproximadamente 0,5. Aí, nós vamos multiplicar cruzado, ó. 0,5 vezes x, 0,5x. Igual, aproximadamente igual. 1 vezes 15, 15. Se tá multiplicando, vai passar dividindo, né? Então, 15 dividido por 0,5 vai dar aproximadamente 30, certo? F. Ó, nós temos lado oposto ao ângulo de 90 graus, 90. Então, é a hipotenusa, né? O 90. O ângulo dado é o 47 graus. Em relação ao 47, nós temos o cateto oposto. Então, cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Sem sono, corri. Então, o seno do ângulo, o ângulo é o 47, cateto oposto é x, sobre a hipotenusa, que é 90. Seno de 47 graus, vocês vão olhar lá na tabela, é aproximadamente 0,7. X sobre 90. Aí, nós vamos multiplicar cruzado. Ó, 1 vezes x, 0,7 vezes 90 vai dar aproximadamente 63, certo? Tudo bem, pessoal? Então, ó, sempre que nós tivermos esses problemas, né, de razões trigonométricas, primeiro nós vamos identificar o que nós temos de informação na figura, no triângulo, né? E aí nós vamos observar, com esses dados que nós temos, qual razão trigonométrica mais adequada. Se é seno, se é cosseno, se é tangente, mediante ao que se tem aqui, tá bom? Certinho? Então, vamos lá. Segundo probleminha. Uma águia consegue avistar a sua presa a uma distância maior do que 3 quilômetros. No campo de visão de certa águia estavam uma cobra com seu filhote em um ângulo de 43 graus em relação à linha do horizonte e uma lebre em um ângulo de 27 graus, conforme a ilustração abaixo. Sabendo que a águia descartou a possibilidade de atacar a cobra e percorreu 3 quilômetros para chegar até a posição em que a lebre estava antes de entrar na toca, responda. Utilize valores com arredondamento de 2 casas decimais. Então, ó, tinha a cobra e tinha a lebre. E aí ele desistiu de pegar a águia desistiu de pegar a cobra e queria pegar quem? A lebre. E ela tá a uma distância de 3 quilômetros. Fazendo esse desenho aqui, então, ó, para a águia pegar a lebre tá aqui, ó. Então, nós temos aqui
formando esse triângulo. Aqui é 90 graus, a gente quer saber, ele pergunta, qual é a posição até chegar à lebre, estava antes de entrar na toca. Então, ó, aqui essa é o valor X que nós queremos. A altura em que estava a águia. Qual é a altura da águia em relação à lebre? Então, é essa medida aqui que a gente quer. Aqui a gente sabe que é 3 quilômetros e o ângulo é de 27 graus, porque ele deixou a cobra, foi para a lebre. Em relação a esse triângulo, o que nós temos? Se aqui é 90 graus, o lado oposto é a hipotenusa. Então, nós temos que a hipotenusa é 3 quilômetros. Nós temos o ângulo de 27 graus. Em relação ao 27 graus, nós temos o lado oposto, que é o cateto oposto. Então, ó, corri. Sem sono eu corri, então é seno. Então, seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 27 graus, vocês vão olhar lá na tabela, vai ser aproximadamente aí 0,45. O cateto oposto é x, hipotenusa é 3. Multiplicamos cruzado, 1 vezes x, e 3 vezes 0,45 vai dar aproximadamente 1,35, certo? Então, ele vai estar aproximadamente, a altura aproximadamente de 1,4 quilômetros, tá? Aqui ele aproximou para 1,4. Tudo bem, pessoal? B. A que distância da visão da águia se encontrava a cobra e seu filhote? Agora aqui, ó, a altura é a mesma, certo? O ângulo agora é de 43 graus. A altura nós descobrimos que é 1,4 aproximadamente, né? E aqui o ângulo é de 43 graus. A gente quer essa distância aqui, ó, da águia até a cobra. Então, como vai ficar, ó? Nós sabemos que o ângulo agora é 43. O cateto oposto é o x, que nós descobrimos que é aproximadamente 1,4 quilômetro. E nós queremos essa distância da águia até a cobra com seu filhote, que é y. Então, ó, se eu tenho cateto oposto sobre hipotenusa, corri. Então, é seno também. Então, seno do ângulo é igual cateto oposto sobre hipotenusa. O ângulo nosso, o ângulo é 43 graus, seno de 43 vai ser 0,6820, aproximadamente a 1,4 dividido por y. Multiplica cruzado. Se esse está multiplicando, vai passar dividindo, certo? Ele aproximou aí também. Então, 1,4, que era para aproximar por duas casas, né? Então, aqui até você já pode colocar 0,68. Por que 68? Porque o próximo aqui, a terceira casa, é 2 e é menor que 5. Então, permanece o que estava, 68. 1,4 dividido por 0,68 vai dar aproximadamente 2,06 quilômetros. Então, a águia se encontrava a uma distância de aproximadamente 2 quilômetros da cobra e seu filhote, certo? Terceiro, um catavento foi representado conforme a figura a seguir. Sabendo as medidas dos catetos de cada triângulo utilizado, determine as medidas dos seus ângulos internos. Então, nós vamos pegar aqui um triângulo, né? Eles são formados por 4. Então, olha só. Nós temos aqui nesse triângulo, ele já deu que aqui essa medida é 40 e essa é 30. Tem o ângulo alfa, o ângulo beta, certo? Então, ó, para obter o ângulo alfa, nós temos, em relação ao ângulo alfa, o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, tomei coca, né? Que nós temos o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, tomei coca é tangente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente, e nós não sabemos qual é o ângulo alfa aqui, nós vamos achar o alfa. Então, ó, cateto oposto é 40, cateto adjacente é 30. 40 dividido por 30, aproximadamente 1,3. Vamos lá na tabela e vamos observar quem é o tangente, de qual ângulo que a tangente é 1,3? O ângulo aproximadamente 53 graus. Então, o alfa é 53. Como a gente sabe que a soma dos ângulos internos dá 180, 90 mais 53 vai dar 143. Para 180, já que é o que falta para 180, a soma dos ângulos internos, sempre 180, né? Então, 90 menos 53 vai dar 37, né? Então, ou a gente poderia somar aqui, ó, os três. O que falta para 180 é o 37.
Então, beta é 37. Tudo bem, pessoal? Então, agora, fica para vocês a tarefa 25, tá bom? E nas próximas aulas aí, a gente corrige, tá bom? Beijo, bye, bye, saudades de vocês, tá? Tchau, tchau!